Bom, boa tarde a todos, né? Hoje teremos mais um seminário aqui no projeto de extensão. Então, teremos o Jonathan Machado Domingues, né? E a Ana Paula Damião, que vai ser a mediadora. Então, Ana Paula, podemos dar início aí. Boa tarde a todos. Caso não estejam me escutando bem, por favor, avisem. Então, é uma honra termos o professor Jonatas aqui e vou fazer uma breve apresentação. Então, o professor Jonatas, ele é doutorando em Educação e Saúde na infância e na adolescência pela Universidade Federal de São Paulo. Ele é mestre em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina, também graduado em Licenciatura de Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem experiência na área de educação, com ênfase na educação matemática e formação de professores. Então, na pesquisa investigativa, principalmente, né, os seguintes temas, né, história da educação, história digital, história da educação matemática e formação de professores. Então, que esse seja um campo de muito aprendizado, que nossa tarde aqui seja uma tarde de muito compartilhamento de informações. E antes de passar para o professor Jonatas, eu vou colocar um link na descrição, que ele é de um aplicativo. E aí, às vezes, uma dúvida ou outra, se a pessoa não quiser interromper a apresentação e quiser fazer a pergunta, aí depois, quando a gente abrir lá no final para as perguntas, né, eu vou seguindo a ordem ali dessas perguntas. Então, é com você, professor Jonathan. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Sinto muito lisonjeado nesta tarde de estar apresentando, né, um pedaço da minha dissertação de mestrado, né, porque é quase impossível fazer uma explanação de um trabalho de 2 anos, que na verdade não é 2 anos, né, porque essa dissertação ela é continuação da minha iniciação científica, então tudo iniciou-se na iniciação científica. Então hoje eu vou apresentar um recorte dessa dissertação. Então, para essa tarde, eu acabei dando como título para essa exposição como Saberes para Ensinar Fração Sistematizados por Manuel Jairo Bezerra, no período de 1950 a 1970. Então, vamos iniciar primeiramente, como é uma pesquisa de cunho histórico, vamos falar assim, para entender a elaboração da narrativa, é crucial, como diz Michel de Certeau, compreender o lugar social de quem desenvolveu essa narrativa histórica. Porque no livro A Escrita da História, de Michel de Certeau, 2017, ele vai falar que para a realização de uma operação historiográfica é preciso 3 elementos basilares. O primeiro seria o lugar, ou seja, esse lugar é o lugar social que o pesquisador ele encontra inserido. O segundo elemento é a prática, que vai ser a ação do pesquisador com o objeto, porque na página 69 do livro, Michel de Certeau ele vai falar que em história tudo começa com o gesto de separar e de reunir os documentos, para assim chegarmos na construção, né, de uma narrativa histórica, de dar voz às pessoas silenciadas, né? Que ele vai acabar usando uma espécie de figura de linguagem, vamos usar assim, entre aspas, como dar lugar aos mortos, né? Que para nós somos pessoas silenciadas. Então, como já foi exposto, né? Tudo iniciou-se, a temática sobre os saberes, né? Em especial, né? A partir das produções, né, do professor Manuel Jairo Bezerra, surge na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em tempos que eu fui, né, era
da iniciação científica da professora Denise Medina de Almeida França. Então, desde 2016 a 2019, eu tive a orientação dela e, diante disso, a gente começou a atuar diretamente no Instituto de Educação, né, do Rio de Janeiro, que agora a gente chama de ISERJ, que é Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, que antigamente era o Instituto de Educação, que é essa segunda imagem. Então, lá eu tive contato direto com o Centro de Memórias, e a partir desse contato com o Centro de Memória, eu consegui identificar muitas materialidades do professor Manuel Jairo Bezerra. Aí, em seguida, eu acabei submetendo um projeto de mestrado para a Universidade Federal de Santa Catarina, no programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica, para continuar, né, a minha pesquisa sobre os saberes, né, que encontravam-se presentes nos livros, né, produzidos por Manuel Jairo Bezerra, né, e finalizei, né, essa análise com o contato com o acervo pessoal do próprio professor. Então, a minha dissertação, ela teve o objetivo de investigar os saberes, né, matemáticos sistematizados por Manuel Jairo Bezerra, através do material didático bloco-fração. Então, é o que a gente vai apresentar mais lá para frente sobre esse material. Então, no meu tempo de mestrado, eu tive contato, né, com esse acervo pessoal do Manuel Jairo Bezerra, que encontra-se até disponível no repositório O Inventário, caso alguém tenha interesse de saber quais são os documentos que constituem esse acervo, né, que são desde documentos pessoais, documentos de própria autoria do Manuel Jairo Bezerra, correspondências, outros tipos de documentos e provas do projeto João da Silva. Dito isso, quem foi Manuel Jairo Bezerra, né? Qual sua importância para a educação matemática e o ensino de matemática? O Manuel Jairo Bezerra, ele nasceu em 1920, no Rio Grande do Norte. Ele era filho de Antônio Bezerra e Beatriz Bezerra, casado com Vera Zaremba Bezerra, e morreu no ano de 2010. Ele foi graduado em matemática pela Faculdade Nacional de Filosofia, né, que é a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, UFRJ, e foi um dos egressos das primeiras turmas, né, da Faculdade Nacional do Rio de Janeiro. Iniciou sua graduação em 1941 e concluiu em 1943. Ele atuou, se a gente olhar a atuação do professor Manuel Jairo Bezerra, a gente vai conseguir perceber que ele atuou nas principais instituições de ensino do Estado, como o Instituto de Educação da Guanabara, o Colégio Pedro II, o Colégio de Aplicação da própria Faculdade Nacional de Filosofia, entre tantas outras instituições. Deve registrar que o professor Manuel Jairo Bezerra, ele não simplesmente ele restringiu-se, né, em sua atuação, né? Ele não dava simplesmente aula, mas ele era sempre chefe da cadeira de didática da matemática, de metodologia de ensino de matemática do próprio Instituto de Educação da Guanabara. Sendo que, no Instituto de Educação da Guanabara, ele vai ser concebido a ele o título de professor catedrático em metodologia de ensino, assim como de cálculo. Por mais, o professor Manuel Jairo Bezerra, ele produziu mais de 50 livros, fora os artigos, palestras, minicursos, né, que realizou. E na dissertação eu acabo defendendo que o professor Manuel Jairo Bezerra, ele era considerado um autor polivalente. Por que ele era um autor polivalente? Em virtude que ele não se restringiu-se simplesmente a livros para o ensino, mas ele também desenvolvia livros para a formação de professores, que pode ser mencionado o livro que é considerado ou que vai proporcionar a ele, né, uma espécie de notoriedade, que é o livro Didática Especial de Matemática.
Fora os livros, né, que a gente vai encontrar diversos que eram de preparação para os concursos da época. Então, a gente vai ver uma vasta produção, né? Qual a sua importância para a educação matemática e o ensino de matemática? Nesse ponto, a gente consegue identificar uma espécie de expertise. Por que uma espécie de expertise? Porque o professor Manuel Jairo Bezerra, ele foi convocado pelo Estado, vamos falar assim, principalmente, podemos ir já diretamente no segundo tópico, para constituir o grupo que reorganizou o ensino médio nas escolas da Guanabara. Além do mais, ele exerceu o cargo em comissão de diretor de divulgação de ensino normal e foi coordenador da cadeira de matemática nos cursos de formações de professores que a instituição, né, ofertava. Então, partindo dessa premissa, a gente já consegue identificar um vestígio de como posso falar, de expertise, né, que o Manuel Jairo Bezerra, ele era, né, um expert dentro da formação de professores, porque ele participou ativamente, porque eu acabei não trazendo mais pontos, na constituição de currículos, né, tanto do Instituto de Educação, tanto do Estado da Guanabara, de currículos do ensino normalista. Então, a partir daí, a gente consegue identificar determinados saberes que foram sistematizados, saberes esses que ocorreu uma circulação, que não ficava simplesmente preso aonde o atuava, não ficava simplesmente restrito ao Instituto de Educação, que pode ser corroborado a partir da ideia da divulgação dos livros deles, que eram reconhecidos pelos seus pares. Então, o que entendemos para essa comunicação como saberes a ensinar e saberes para ensinar, né? Então, a gente se embasa nos teóricos provenientes, né, da Suíça, né, os genebrinos Rita Hofstede e Bernard Chinoli, que vai falar que os saberes a ensinar são considerados objeto do trabalho docente. De acordo com esses autores, o profissional docente, por sua vez, está relacionado à instituição formativa, ou seja, à escola, que o emprega e que define o que deve ser ensinado. Então, aqui a gente poderia até falar, por exemplo, que quando eu acabei colocando em negrito que está relacionado à instituição formativa que o emprega e que define o que deve ser ensinado, que muitas das vezes o professor ele já entra na sala de aula com uma espécie de plano que é proveniente da instituição. A instituição acaba oferecendo e o professor vai acabar reproduzindo. Então, acaba que esses saberes, ele encontra-se o quê? É considerado, a partir de Rita Hofstede e Bernard Chinoli, como objeto do trabalho docente. Nessa comunicação, a gente entende como saber a ensinar fração. A fração, o ensino de fração é o objeto do trabalho docente. Por quê? Vai ser aquele saber que vai ser ensinado para a turma, para a classe. Assim, infere-se que esse espaço de formação pode ser concebido, compreendido como escola, universidade, atua como uma espécie de regulador da reprodução do saber, ou seja, indica o que deve ser ministrado e o que deve ser excluído. Diante disso, a escolha dos saberes e a sua transformação em saberes a ensinar é resultado de processos complexos, que transformam fundamentalmente os saberes a fim de torná-los ensináveis. Esse processo pode até conduzir à criação de saberes próprios às instituições educativas, necessárias a elas para assumirem as suas funções. Em contrapartida, os saberes para ensinar são aqueles saberes voltados aos objetos da ação do docente no ensino que, juntamente com os alunos, compõe a classe que o professor irá ministrar determinado conteúdo
constituindo redes formativas aos saberes a ensinar. Nessa comunicação, a gente vai reparar que a gente vai compreender como saber para ensinar é o material manipulável, que vai ser o bloco fração que eu vou acabar apresentando mais à frente. Porque o saber para ensinar, ele vai tornar o saber a ensinar didatizado. É uma forma de didatizar metodologicamente aquele saber. Eu vou tornar aquele saber ensinável. Então, eu acabo necessitando de recursos metodológicos e didáticos para ensinar fração, como é o caso dessa comunicação. Então, o bloco fração, que é o material que eu vou estar apresentando para vocês, que na minha dissertação, como que eu realizei? Eu peguei 5 livros, sendo que desses 5 livros que foi utilizados, 3 eram voltados para eram voltados para a formação de professores e 2 para o ensino. Diante disso, a partir do livro que era do professor, eu tentei olhar para o livro de ensino se o que o Manuel Jairo Bezerra orientava que os professores realizassem encontrava-se também no livro de ensino. Se havia uma espécie de circulação, de sistematização, vamos falar assim. Ou se simplesmente o que era dito no livro de formação de professores era diferente do livro de ensino. Então, essa foi a sacada, o pulo do gato da dissertação. Então, o bloco fração, ele é constituído de madeira, devendo ser utilizado com orientação do professor nos casos em que as operações fracionárias são contempladas com a sua utilização. Dessa forma, é possível inferir que o material didático ele possui múltiplos elementos favoráveis que possibilitam a sua utilização sistematizada, permitindo a apreensão dos saberes para ensinar nos múltiplos níveis de ensino por vias disciplinares, resultando, assim, um saber para ensinar ensinável. Então, o bloco fração ele é formado por 2 grupos, o grupo A e o grupo B. Sendo que o grupo A ele é composto de 6 cubos laranjas de 4 centímetros de aresta, que vai ser equivalente aos inteiros. E 4 paralelepípedos azuis escuros de 4 centímetros por 4 por 2 centímetros, que são equivalentes aos meios. Então, o primeiro grupo, a gente percebe que o Manuel Jairo Bezerra ele vai, primeiro, dividir em inteiros e meios, para depois, né, no grupo B, tendo os paralelepípedos brancos como quartos e os cubos amarelos como oitavos. Aí a gente consegue ver essas imagens que ficou mais representativa, como o símbolo, né, o azul escuro, o paralelepípedo como representando um meio, o branco como um quartos e o amarelinho, né, o cubinho, como um oitavos. Essas 2 imagens foram retiradas do livro Apostila de Didática Especial da Matemática, onde a gente vê que é fruto, né, de uma feira de matemática, e dentro dessa feira de matemática havia a exposição da utilização desse bloco fração. Lembrando que o professor Manuel Jairo Bezerra fez a exposição sobre esse material numa conferência que foi realizada no México, e na década de 50, no final da década de 50 e no início da década de 60, já foi possível identificar que já havia uma apropriação da utilização desse material de ensino.
Então, mas como que o professor Manuel Jairo Bezerra ele indicou, né, para a utilização desse material? Como que seria utilizado? Como que o professor poderia utilizar esse material em sala de aula? Então, o primeiro momento que deveria ser trabalhado com o aluno é que o aluno tivesse, né, o contato com o bloco fração. Mas como haveria esse contato, né? Então, você pegaria o bloco fração, deixaria esse material, né, para cada aluno, né, e começaria uma espécie de interação. E a partir da interação, depois vocês começariam a fazer a pergunta para ele, a indagar: quantos cubos azuis claros existem? Quantos paralelepípedos azuis escuros existem? Existe, né, alguma pecinha, alguma figura geométrica da cor branca? Existem blocos da cor laranja? Caso exista, qual é a figura geométrica e a quantidade da mesma? Então, nesse primeiro momento, o professor Manuel Jairo Bezerra ele apresenta essas inquietações iniciais. Em suma, a partir dessa exposição, né, dessa exposição do material, né, do contato do aluno com o bloco fração, é possível identificar elementos provindos da familiarização dos alunos com o material didático em questão. Em outras palavras, o bloco fração. Assim sendo, a utilização desse material pedagógico parte do contextualizar, ou seja, o manuseio dos cubos e dos paralelogramas, que vai favorecer esse ato de contextualização e de fixação da ideia, né, de inteiros, meios, quartos e oitavos. Então, a partir da familiarização dos alunos com o material didático em questão, é possível, né, observar na sequência didática e metodológica, vamos também afirmar assim, no ensino de fração que foi sistematizado por Manuel Jairo Bezerra, né, no final da Escola Nova, né, no início do movimento da matemática moderna, que irá partir, né, sempre do concreto para depois trabalhar o semiconcreto para assim trabalhar com o conceito abstrato de fração, né? Mas o que seria, né, esse conceito de semiconcreto, né? Então vamos lá. O concreto seria, né, a utilização do bloco fração. O semiconcreto, um exemplo que eu acabei pegando do livro dele, Iniciando a Matemática Moderna, volume 2, que ele acabou fazendo com a autoria do professor Ari Quintela, que também era professor catedrático e atuava como professor no Instituto de Educação da Guanabara e do Colégio Pedro II. Então, o que seria um exercício, uma atividade semiconcreta? Seria isso. Seria você pegar, né, apresentar determinadas figuras e o aluno teria que realizar, vamos falar, uma pintura, né? Então, essa seria uma atividade semi-concreta para o Manuel Jairo Bezerra. O abstrato seria a atividade normal, né? Então, o semi-concreto seria uma espécie que você utilizaria indiretamente o concreto, mas você já vai estar abandonando essa ideia, né, podemos até supor, levantar como hipótese a questão da criatividade, né? A gente vê que tem vestígios, né, de criatividade matemática dentro do contexto do semiconcreto que era proposto pelo Manuel Jairo Bezerra. Então, depois de haver a familiarização do material, né, e acaba, né, que o aluno tendo a noção de relacionar, vamos falar assim, as cores, né, as cores com as figuras geométricas, seria o momento, então,
de apresentar a ideia de unidade. Mas, para isso, o caminho metodológico é apresentar as seguintes frações, por exemplo, 1/2, 1/4. E, a partir disso, sinalizar que o número 2 e 4 indicam o número de partes em que foi dividido o bloco maior, chamando de unidade, e compreendido como denominador. Em contrapartida, os números 1 das frações postas, como exemplos, são considerados como numeradores, que representam o número de partes que foram tomadas da unidade. À vista do exposto, existem vestígios de existência da sistematização do ensino de fração. Então, depois que você trabalhar a questão, né, de familiarizar o estudante com o bloco fração, o professor ele iria trabalhar a questão das unidades, partindo da ideia de numerador e denominador. Por quê? Porque o material ele é constituído por inteiros, 1/2, 1/4, 1/8. Nesse movimento, Bezerra ele vai se inclinar às suas indicações metodológicas e pedagógicas na apresentação das noções básicas de frações. Então, nesse primeiro momento que o aluno está conhecendo o bloco fração, está sendo apresentada a ideia de unidade, as orientações que o professor Bezerra quer que sejam tratados, vamos falar assim, é que sejam expostas as noções básicas de frações, corroborando com a elaboração das ideias fundamentais do conceito de fração, com o propósito de operacionalizá-las. Então, eu vou apresentar primeiro as noções básicas de frações, para assim começar a realizar as operações. Não partindo de imediato, por exemplo, da adição. Ele seria primeiro exposto, né, a questão das noções básicas para, em seguida, ser tratado as questões de operações. Nessa comunicação, eu restringi, em virtude do tempo, né, em 2 operações, a adição e a subtração, que a gente vai trabalhar com o bloco fração. Ademais, o saber para ensinar fração, a partir do material didático bloco fração, traz a ideia da utilização problema que envolve como o todo, considerados inteiros, para as partes. Ou seja, o Manuel Jairo Bezerra, na sistematização do ensino de fração, ele vai partir do todo, ou seja, dos inteiros, para as partes, que vai ser meios, quartos e oitavos. Então, depois de haver, né, de trabalhar, né, a questão de familiarização, né, do contato do estudante com o bloco fração, depois do professor expor para o aluno o que é uma unidade, o que seria um numerador, o que seria um denominador, o que representa em si, seria colocado, vamos falar, em xeque, né? Seria pedido para que o estudante realizasse uma atividade que seria considerado de fixação e assimilação. A gente vê muito essas palavras nos livros, tanto de ensino, tanto para a formação do Manuel Jairo Bezerra, tanto para ver se o aluno se apropriou daquele saber que foi exposto, né, e se consegue desenvolver com clareza, né, em suas respostas. Então, os exercícios voltados para a sessão de fração, antes de adentrar na utilização do bloco fração, os exercícios apresentados encontram-se voltados para a parte basilar da rúbrica em questão de fração, para ver, em seguida, um alargamento do saber a ensinar fração. Então, primeiro, ele chega para o estudante e fala, dá a fração. A fração 2/5 de um objeto representa 2 das 5 partes iguais em que foi dividido esse objeto. O 2 é o numerador. E o 5, como se chama?
O denominador indica em quantas partes iguais foi dividida a unidade. Você notou que o denominador dá o nome a cada parte? O numerador indica o número de partes que foram tomadas ou reunidas. Então, eram perguntas que muitas das vezes era sim ou não, né? Não precisava de gastar tanta tinta, dar tanta informação como resposta, né? Então, em relação ao formato das questões, eram formuladas de forma a serem resolvidas pelos discentes do nível secundário, ou seja, essas questões eram de nível secundário, né? Era do livro Caderno MEC, objetivamente sem haver um prolongamento no enunciado, o que poderia prejudicar a atenção dos alunos. Então, o Manuel Jairo Bezerra, no guia metodológico e nos artigos para os professores, ele sempre indicava que as questões deveriam ser simples e diretas, sem haver muitos problemas, muitos elementos. Por quê? Se eu coloco muitos elementos na pergunta, eu poderia levar o aluno ao erro. Então, o Manuel Jairo Bezerra, ele vai sempre defender que o enunciado das questões sejam simples e direta. Se eu quero saber uma resposta do aluno, então eu tenho que ser direto na pergunta. Eu não preciso dar aquele rodeio. Levantando-se como hipótese a predominância do raciocínio lógico, né? Então, a gente levanta, né, como hipótese que o aluno, né, ele deveria utilizar o quê? O raciocínio lógico, o que resulta, por conseguinte, na potencialização do resultado. Aí, eu trago um outro exercício, e esse exercício já é utilizando o bloco fração. Então, primeiro, você trabalharia a questão da assimilação e fixação das noções básicas que foram expostas, para, em seguida, trabalhar com o material didático, bloco fração. Então, ele bota assim: veja o exercício da gravura, examine como entusiasmo os exercícios de A até J e procure resolver os que são apresentados a seguir de modo análogo ao que pregamos e, se possível, mentalmente. Então, aqui eu acabei trazendo como exemplo da letra A. Então, 3 inteiros menos 1/4. Então, o que a gente acaba realizando com a utilização do bloco fração? Eu pego 1 inteiro e faço uma equivalência para 1/4. Então, 1 inteiro equivale a 4. 1, 2, 3, 4. 4, 1/4. Então, ficou 2 inteiros mais 4, 1/4 menos 1/4, que vai ser igual a 2 inteiros, 3/4. Na operação adição, agora a gente vai entrar na operacionalização, ele vai trabalhar a soma de inteiro com fração. Ele vai solicitar que o discente retire 3 unidades do estojo, ou seja, 3 inteiros, para posteriormente retirar uma parte, que seria representado pelo 1/2, e pedir para que o aluno diga quanto foi retirado. Então, foi retirado quanto? 3 1/2. Então, esse era o exemplo que ele solicitava, né, para representar a soma de inteiro com fração. Para tratar da operação de adição com os mesmos denominadores, Bezerra ele apresentou o seguinte exemplo: 1/8 mais 2/8 mais 4/8
vai dar igual a 7/8. Então, observa-se que ele somou os numeradores e repetiu o denominador. Tratar a soma de frações com denominadores iguais se assemelha a somar grandezas de mesma natureza. 1/8 mais 2/8 mais 4/8 equivalem a 7/8. As orientações do professor Manuel Jairo Bezerra ao tratar a soma de fração com os mesmos denominadores são caracterizadas como homogêneas, devendo haver a soma dos numeradores e a repetição dos mesmos denominadores, sem a necessidade da realização de MMC. Nesse navegar, nessa direção, adentra-se nas expressões aritméticas fracionárias, tendo em vista que Bezerra indica o ensinar a soma de inteiros com números mistos e com frações, a saber, 1/8 mais 2/8 mais 4/8, que equivale, né, 7/8, que é a representação, né, do bloco fração, como foi realizado essa contínua. Se a gente pegar aquela fração, a gente vai ter a representatividade com o bloco fração assim, dessa maneira. Assim, infere-se que para ver a operacionalização de uma expressão aritmética com inteiros, números mistos e frações, deve-se seguir alguns percursos que acabam sendo os basilares, a saber, desmembrar os inteiros dos números mistos e tratá-los em conjunto e, por fim, depois desse passo, fazer com que as frações se encontrem em formato homogêneo. Em outras palavras, denominadores iguais. Finalizar-se reunindo inteiros com frações formando um número misto. Deixa eu ver aqui. Que foi o que aconteceu aqui, né? A gente vê que acabou havendo uma espécie de igualdade, né? Quanto equivale um inteiro em relação a 1/4, né? Em relação à subtração, que foi a segunda operação tratada por Manuel Jairo Bezerra, Bezerra inicia com a explicação da subtração de frações de mesmo denominador, ou seja, ao direcionamento para o estudante retirar, né, do estojo, que a gente chamou de escaninho, 7/8, e a seguir solicitar que ele faça a subtração de 4/8 desse conjunto. Por ser um caso de frações homogêneas, mais especificamente, o tratamento da subtração é feito pelo numerador, mantendo-se o mesmo denominador. Em seguida, a partir da abordagem da operação de subtração com denominadores diferentes, far-se-á necessário o retorno de algumas indicações das instruções iniciais. Dessa maneira, o exemplo apresentado pelo Bezerra, né, foi de 3/4 menos 1/2. Assim, o estudante deveria realizar a retirada, né, do estojo de 3 blocos brancos, né, representado de 3/4, o qual tem a representação de 3/4, para posteriormente retirar a metade, né, 1/2. Nessa direção, ao retornar às instruções iniciais, seria necessário realizar a equivalência das peças, ou seja, a peça de metade equivale a 2 peças brancas. Então, a gente vê aqui o exemplo, né, de subtração com denominadores diferentes a partir de bloco fração, que deve ser, né, realizado, né, a equivalência, né, para assim realizar a subtração com denominadores diferentes, né? Então, quando apresenta-se uma fração com denominadores diferentes, deveria ser realizado, né, com o bloco fração a equivalência, né, de fração. Era o instrumento que seria utilizado.
Em seguida, Bezerra indica a operacionalização de subtração de inteiro e fração própria, como, por exemplo, 2 inteiros menos 1/4. Dessa maneira, solicita-se que o estudante imagine ter que dar 1/4 desses 2 inteiros para um amigo e lembrar que, para ver a divisão de um desses cubos em 4 partes, em outras palavras, para dar 1/4, deve-se deixar um dos cubos na caixa e retirar o outro, que, através da substituição dos 4 blocos brancos, possibilita chegar à resposta 1/3/4. Então, a subtração de um inteiro e fração própria a partir do bloco fração, né? Então, eu tenho 2 inteiros menos, né? O bloco branco vale, deixa eu ver aqui, bloco 1/4, né? Então, 1 inteiro, né, vai estar equivalendo a 3/4. Depois de tecer comentários das instruções iniciais, operacionalização de adição e subtração com inteiros, números mistos e frações ordinárias, adentra-se na multiplicação e divisão, né? Então, que não vai ser tratado nesse momento. Então, Bezerra ele inicia sua exposição didática no ensinar de multiplicação de inteiro por fração ordinária 3/4, né? Que isso daí a gente não vai tratar. Então, no movimento de pesquisa, localizou-se materialidade, que um documento da Biblioteca da Professora Brasileira Saber Matemática na Escola Primária, que, de acordo com Darcy Ribeiro, foi uma medida elaborada com o intuito de atender a professora brasileira, né? Ou seja, no livro, já direciona para o professora, não professor, é uma questão que dá para se trabalhar da questão de gênero, né? É um livro, né, de 1934, né? Que o então Anísio Teixeira já encontrava-se realizando um movimento à frente de educadores para a realização de uma reforma no ensino, também de matemática, né? Com a resultante de aperfeiçoar técnico e profissional do magistério primário e o preparo de professoras do mais alto nível. Lembrando que a maioria que se encontrava no ensino normal, podemos levantar assim como hipótese, eram do sexo feminino, né? Desta maneira, no terceiro ano de 1934 e em 1962, uma vez que o programa de 1934 foi reeditado em 1961, conforme sinaliza Ribeiro. E no terceiro ano existe a presença, né, do saber da rúbrica de fração, bem como a apresentação das noções básicas de frações com a compreensão de todos para partes, e pode-se inferir que as partes serão reescritas por base 2, né? Ou seja, o mesmo entendimento que o Bezerra teve, né, de ir do todo para as partes, do inteiro para as partes, ou seja, do inteiro para um meio, 1/4 e 1/8, a gente conseguiu identificar que no ano de 1934 e em 1962, num programa já havia, né, essa sistematização, essa circulação desse entendimento, desse saber. Então, a gente consegue ver, né, como que foi apresentado no programa. Então, o programa, a gente vê que foi reescrito, né, com base 2, né, como a gente está vendo aí. Só que o que ele acrescentou foi o 16. Levanta-se como hipótese de Manuel Jairo Bezerra, principalmente, né, por atuar nas principais instituições de ensino e formação do atual estado do Rio de Janeiro, né, que em tempos era o estado da Guanabara, ter tido contato com o programa de matemática de 1932 e 1961, e pode ter apoiado nestas ideias para a elaboração, né, do bloco fração. Ademais, se sistematizou os saberes para ensinar fração no âmbito educacional e fomentou a circulação desses saberes elementares no campo da fração, principalmente na compreensão de que o ensino de fração acaba sendo concebido como a representação de um número racional, no qual há uma focalização na ideia de unidade, né, na ideia, né, de trabalhar a questão do numerador, do denominador, partindo do todo para as partes. Então, a ordem do ensino, né, de fração por Bezerra, se a gente olhar uma marcha de ensino,
ele seria da seguinte maneira, né? Para ver o ensinamento das operações, né, matemática, adição, subtração, multiplicação e divisão, se faria necessário, por parte do estudante, a compreensão, a fixação e assimilação das instruções iniciais, como a compreensão da unidade, né, para ver o entendimento de numerador e denominador, ter a compreensão, né, de realizar, né, a simplificação de frações, realizar a comparação de frações, ter o entendimento, né, do que seria um número misto e de frações impróprias. Em síntese, para Bezerra, o ensino de fração passa primeiro na compreensão das partes, meios, quartos, oitavos, das equivalências entre essas partes, da compreensão da reunião de inteiros com as partes, né, descritas por números mistos, para finalizar com as operações aritméticas, né, de frações. Então, eu trago para vocês um encaminhamento futuro da dissertação, né? O que pode ser feito agora, depois que essa dissertação ela foi defendida, né? Que recomenda-se para as próximas pesquisas, investigações, a respeito dos seguintes materiais didáticos que não foram explorados em virtude do tempo para a conclusão, que é o estudo dirigido e o disco-fração. Pode haver também a utilização de outras fontes, né, as quais podem ser encontradas nos seguintes espaços: no Centro de Memória da Educação Brasileira, né, do Instituto de Educação, né, do Rio, e no próprio acervo pessoal do Manuel Jairo Bezerra, além de outras produções e obras do próprio autor. Essas são as referências utilizadas. Muito obrigado. Estou aberto para conversar com vocês. Jonathan, volta para o título. Isso, também. Eu quero tirar uma foto para depois a gente... Então, eu agradeço, Jonathan, foi muito bom. E agora a Ana Paula vai cuidar aí das perguntas aí. Está aberta as perguntas para o Jonathan. Então, novamente, agradecemos, né, a sua colaboração nessa tarde de hoje, Jonathan, isso foi muito bom. E aí, fica aberta agora, então, para esse espaço, né, de perguntas, se alguém quiser começar. Bom, vou começar, então. Jonathan, eu gostaria de saber como que você, como, né, mestrando na época e agora, né, também, como que você fez dentro das suas bases teóricas e tal, como que você fez a sua análise, como foi o processo de chegar nesse resultado que você colocou lá na sua dissertação? Então, primeiro, eu sempre falo que pesquisa histórica não se pode ficar em casa. Acho que a gente já começa daí. A resposta começa daí, a palavra-chave. Quer fazer pesquisa histórica? Então você tem que ir para onde? Para os acervos. Porque simplesmente ficar preso a livros, mesmo eu trabalhando só com livro, eu acho que não vai ter aquele inédito. Não é que eu esteja falando e afirmando que só utilizando o livro eu não consiga algo inédito. Mas muitas das vezes a gente sempre fica naquela caixinha, né? Então vou ficar pegando o que já tem. Se eu entro no repositório, então, de conteúdo digital e vejo que já tem um livro digitalizado, ou se tem aquela fonte, então só vou utilizar aquilo. Então, não. Então, a primeira coisa que eu acabo dando como resposta é ir para além, né, dos espaços tradicionais, que é ir para os acervos, os centros de memória. Então, o que eu fiz? Tendo já contato com os livros, né,
tendo realizado um inventário do professor Manuel Jairo Bezerra, tanto para o ensino, tanto para a formação, eu comecei a me atentar, primeiro, no Centro de Memória do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, para a formação de professores, tanto formação de professores iniciais, tanto continuada, e olhar, né, tanto para os planos de ensinos, tanto para as provas, para os currículos, para os trabalhos desenvolvidos pelos alunos, se o que o professor Manuel Jairo Bezerra ele acabava fazendo a circular nos seus livros e em suas produções, se encontravam-se presente, né, nesses contextos que ele estava inserido, que ele colocava em prática, né, que eram as salas de aula. Então, partindo daí, partindo do meu referencial teórico, que é Michel dissertou, eu fiz o quê? Eu reuni os documentos e comecei a fazer a separação e a identificar, né, vestígios, indícios de como era ensinado no período de 1950 a 1970 os saberes para ensinar fração. E quais eram as estratégias de ensino para ver se corroboravam de fato com os livros que ele, né, com as informações que se tinha dentro do livro. Então, porque se eu chegar para você, porque eu acabo vendo também que muitas das vezes a gente acaba fazendo análise descritiva, né? Então, como eu tenho um referencial dos suíços, eu tentava sempre dialogar, né? Então, o saber a ensinar é o objeto de trabalho do professor. Então, eu começava a pesquisar isso dentro da fonte. Aonde está esse objeto de trabalho? Né? E depois o saber para ensinar, que poderia ser de maneira resumida, ser compreendido como a forma de tornar aquele saber a ensinar ensinável, uma forma de didatizar, né? Então, a minha análise ela foi partindo daí, né? As minhas primeiras análises, nos primeiros rascunhos, vamos falar assim, até a gente chegar nessa produção, nessa narrativa histórica. Eu não sei se respondeu. Entendi. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Por favor, Nixon. Boa tarde. Bem, Jonathan, como você já terminou, e isso também me faz um grande questionamento após a minha dissertação e após a minha tese, como você consegue observar, ou se você parou para pensar sobre isso, o que essa sua pesquisa atualmente ela trouxe aquele momento, porque era um período histórico, mas e hoje? Acredito que atualmente nós tivemos uma mudança significativa na educação aí. Né? Como você consegue olhar isso? Se você ainda faz essas reflexões, né, sobre. Teria como só repetir, se eu faço reflexão... Do momento em que você conclui, né, sua pesquisa, para a situação atual que nós estamos vivendo. Então, aí que tá. Como é uma pesquisa histórica, a gente sempre tem que ter o cuidado de quando a gente faz essa comparação, né, do tempo passado com o tempo presente, para não criar uma espécie de anacronismo e juízo de valor. É esse que é um dos pontos que a gente acaba, dentro da história da educação matemática, a gente acaba defendendo. Reflexão, comparação não. Não vamos comparar, não. É um processo reflexivo, assim, desse movimento. Então, uma reflexão sobre isso, porque se eu partir de uma reflexão, eu posso entrar também nessa sacada, entendeu? De trazer. Porque naquele tempo era de uma maneira. O ensino, a formação. Porque
A gente parte dos princípios, a partir do meu referencial teórico, que os saberes, eles encontram em constante transformação. Então, se eu for fazer uma reflexão, eu vou acabar caindo no anacronismo. Eu vejo assim. Eu poderia falar para você, eu acho que a minha reflexão, que o material bloco-fração, ele poderia contribuir atualmente para o ensino de fração. E, dependendo do lugar, ele poderia ser reinventado. Porque a gente está vendo o saber para ensinar como um instrumento metodológico e didático para ensinar. Então, acaba sendo complicado fazer uma espécie de reflexão, vamos falar assim, por ser uma pesquisa de cunho histórico, e os teóricos que participaram na construção da dissertação me levar a esse entendimento. Não sei se fiz entendido. Porque quando a gente faz um trabalho... Porque a gente sempre vê... Porque é muito complicado. Quando a gente fala... Mesmo a gente querendo dar reflexão, é muito interessante, mas dependendo do que eu vou falar, da reflexão, eu vou cair no anacronismo. E vai virar um juízo de valor. Professora Patrícia? Então, simplesmente, só que eu acho que você acabou apontando uma reflexão, Jonathan, porque a partir do momento que você fala assim, não, olha, é interessante, mesmo atualmente, se usar um bloco fração. Lógico, o ensino naquela época era uma coisa, né? Era definido de uma determinada maneira, a formação era de uma determinada maneira, hoje é de outra, mas o instrumento, no caso, né, o material, o bloco fração, ele mesmo hoje, com todas essas mudanças, ele pode ser utilizado. E como você mesmo falou, né? A questão aí também poderia entrar até a questão da própria criatividade do professor, né? Como trabalhar? Eu tenho esse material, esse bloco fração, como fazer para levar isso, né? Esse material para o aluno de modo que ele entenda a fração. Sim. Em tempos atuais, vamos poder falar. Sim, isso. Uma espécie de releitura, vamos falar assim. Isso, exatamente. Porque, como eu acabei falando, porque quando a gente utiliza essa expressão reflexão, a gente fica com meio pé atrás de começar a desenvolver uma resposta e cair no anacronismo, né? Porque é complicado, né? Principalmente trabalhando como Michel dissertou, Bloch, esse povo da história, né? Principalmente da história cultural, sempre tem que ter esse cuidado. Não, ok, entendemos, mas eu acho que você acabou respondendo Sim, aí no viés que a gente queria. Nas entrelinhas. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Marildo, por favor. Depois a professora Patrícia. Se a senhora quiser continuar, professora Patrícia, eu cedo a oportunidade. Não. Pode falar você. Tudo bem. Então, boa tarde, Jonatas. Eu gostaria de fazer uma pergunta. No penúltimo slide que o senhor apresentou, o senhor poderia mostrar para a gente o penúltimo? Por favor. Momento. Esse? É esse aí. Uhum. Isso. Uhum. Volta ao anterior a esse, por favor. Esse? Isso, aham. Eu gostaria de saber se tem alguma semelhança, essa ordem, dessa forma como o Bezerra coloca, com a questão da didática
uma sequência didática, eu poderia fazer alguma menção a ela dentro do trabalho de Bezerra, dentro da teoria dele que você aborda? Sim, poderia. E existem, lembrando que o próprio Bezerra, ele possui livros sobre didática especial da matemática, que era o livro premiado dele. Então, você vai encontrar até mais elementos, vamos falar assim. Ótimo. Eu, assim, vendo essa sua exposição, né, como na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com sequências didáticas. E, assim, dentro da sua fala, eu percebi que, por cima, né, existe, de fato, essa teoria, né, das situações didáticas também, né? Das sequências didáticas, na verdade, que ele também trabalha, né? Uma segunda pergunta, Jonathan, que eu queria fazer é sobre o material usado por Bezerra, se ele tem alguma semelhança ou se nós podemos utilizar, se ele tem alguma semelhança com material concreto. Por exemplo, os materiais que eu quero dizer aqui são os material dourado, por exemplo. Existe alguma semelhança com esse material? Então, foi até discutido isso na minha banca. Tem Porque, professores que só vão dizer... completando um pouquinho mais, desculpa, assim, porque eu percebi aqui que esse material que é sobre o ensino de frações, né, proposto por Bezerra, e aí me gerou uma dúvida se ele poderia ser concreto de fato. Para mim não ficou bem claro se ele é utilizado concretamente ou não. Então, para mim, sim. Para Jonathan, sim. Uhum. Para uma integrante da banca, não. E para outra, sim. E duas, então preferi me ausentar, porque Jonathan ainda era um mero mestrando, não podia Certo. ter, né, falar com muita firmeza. Compreendi. Então, precisava do título. Vamos lá. Então, para agradar a todos, né? Então, Correto. por isso que não entrou na dissertação isso. Mas tem semelhança sim. E o professor Manuel João Bezerra, ele vai denominar isso como material didático, tá? Em termos de nomenclatura, tá? Não como material concreto. Depois da dissertação, eu acabei desenvolvendo um artigo, que foi quando eu acabei analisando com mais cuidado, né, um livro que ele fez com Ari Quintela, que foi até publicado no Boletim Cearense de Educação Matemática. Que é aí que a gente vê que a forma de trabalhar com o material, né, que vai se tornar concreto. O material em si ele não vai caracterizar como concreto, mas a forma de eu trabalhar ele que vai torná-lo ele ser concreto. Então, Jonathan, só para finalizar, seria como a professora Patrícia acabou de colocar anterior, né? O professor ele vai desenvolver essa forma de ser trabalhado. Seria isso, mais ou menos? Sim, porque ele, nos livros dele, tanto do ensino, tanto para a formação, ele vai falar que esses materiais, como por exemplo o bloco de fração, em nenhuma maneira poderia substituir o professor. O professor que deveria, né, trabalhar com o aluno esse material. Correto, Jonathan. Muito obrigado, Jonathan. Nada. Mais alguém aí? Se quiser falar antes que eu faça a pergunta. Na verdade, Jonathan, o que eu ia pedir para você é só falar novamente, assim, falar um pouco aí a respeito dos conceitos de saberes a ensinar e saberes para ensinar. Então, o saber a ensinar, ele está mais direcionado para as disciplinas, né? Para o objeto do trabalho do professor, né? Essas disciplinas são constituídas, né, por exemplo, como fração, conjuntos. Esses são considerados saberes a ensinar, né? São provenientes, fruto de constituição
da relação de poderes, né, do processo de disciplinarização. Já os saberes para ensinar é o que torna o saber a ensinar ensinável. Ou seja, os saberes para ensinar podem ser compreendidos nesta comunicação, vamos deixar isso claro, porque dependendo de outro sujeito, pode ter uma outra compreensão, partindo de outro teórico, como instrumento didático, metodológico, que torna esse saber a ensinar didatizado, ensinável. É o que vai dar ferramentas técnicas para o professor ministrar, tornar acessível aquele saber, que nesse caso é o saber fração, saber a ensinar fração. Então eu utilizo o bloco fração para tornar a fração mais acessível, vamos falar assim. Podemos até utilizar essa palavra, acessível, porque vai contribuir para o ensino. Então acaba sendo acessível para que o aluno compreenda as noções básicas de frações, né? A compreensão de unidade, a compreensão do que é um inteiro, o que são as partes, né, dessa fração. Então seria resumidamente isso. Ok. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Marinildo? Eu gostaria de fazer mais um... Na verdade, eu gostaria que ele fizesse um comentário sobre... onde ele diz assim no slide que ele fala sobre alguma coisa sobre os saberes a ensinar e saberes para ensinar. Eu não lembro o número do slide, mas uma hora ele fala que tem um momento que ele fala sobre a questão das instituição formativa e que cada instituição ela já tem, digamos assim, uma espécie de regulamento a ser seguido, ou uma reprodução do saber, né, a ser seguido. E o professor ele tem que se adequar em ministrar, né, suas aulas ou seu trabalho, fazer seu trabalho de acordo com o que está já pré-determinado ali pela instituição. Dentro dessa perspectiva, Jonathan, assim, o que você poderia dizer, porque eu estou ainda em dúvida sobre o saber a ensinar e saber para ensinar. Nessa situação que eu acabei relatando aqui, da instituição já ter uma forma, uma metodologia para que o professor, a partir de lá, faça o seu trabalho, está relacionada ao saber a ensinar ou aos saberes para ser ensinado, no caso? Sim. Então, que quando a gente trabalha as questões de saberes a ensinar e saberes para ensinar, por isso que é sempre interessante, a gente sempre fala assim, a partir desse momento, a partir dessa colocação, entende-se como saber a ensinar X, saber para ensinar como Y. Por quê? Porque será que sempre um saber a ensinar vai ser sempre a ensinar? Ou será que esse saber a ensinar pode ser uma estratégia de ensino? Então, logo, esse saber a ensinar pode ser um saber para ensinar. Então, quando você chega para mim e fala, poxa, Jonathan, mas esse saber ele acaba entrando como uma espécie de metodologia, uma espécie de instrumento. Opa, ele deixa de ser então o objeto e passa a ser instrumento. No momento que ele passa de ser objeto e torna-se instrumento, é um saber para ensinar. Quando ele é simplesmente o objeto, é a comissão de frente, aí é o A. Exemplo. Resolução de problema de fração.
Quem é o saber a ensinar? Resolução de problemas de fração. Quem é o saber a ensinar desse conceito aí, desse verbete, vamos usar assim como Resolução de fração a ensinar? Resolução de fração? Não. O saber Não. a ensinar vai ser fração. Ah, fração. O saber para ensinar vai ser a resolução de problema, porque é a partir da Entendi. resolução de problemas que eu vou ensinar a fração. Entendi. Tudo bem. Aí não sei se deu para entender. Então, Sim, quando sim. você tenta sempre olhar, quando você trabalhar com o conceito de saber, é o seguinte: quem é o objeto e quem é o instrumento do Certo. professor? Muito bom exemplo. Mais alguma pergunta? Para esclarecimento? Eu tenho uma pergunta, assim, eu tô aqui pensando, assim, boa tarde, Jonathan, né? Parabéns pela fala. Eu tô aqui pensando, né? A gente tá falando de saber é ensinar, saber para ensinar, enfim, né? E aí eu quero me ater à palavra saber, né? E aí eu queria perguntar assim, né? Eu não sei nem se é uma pergunta ou se é um comentário, enfim, né? Se dentro dessa perspectiva, dessa base, né, que é a história, né, historiográfica, enfim, quando a gente está falando de saberes, existe aí uma diferenciação entre saberes e conhecimentos? Eu fiquei pensando nisso, assim, né? Existe. E aí eu queria tensionar um pouquinho isso para a gente pensar o uso dessas palavras, né? Porque a gente pensa assim, saber e conhecimento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. E aí, é claro, né? A gente vai entrar um pouquinho nessa parte mais dessa epistemologia, né? Do porquê que a gente usa saber, do porquê que a gente usa conhecimento. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho disso, por Sim. favor. Sim. Eu vou até entrar na minha dissertação aqui, porque eu acho que é até interessante que eu vou pegar uma referência que eu acho que é melhor para explorar. Quando a gente fala em saber, vamos partir desse princípio antes de quebra aqui. Quando a gente fala em saber, saber é algo que já a gente pode partir da premissa que já foi sistematizado. Não sofre variação muito. Tipo assim, um saber a ensinar. Fração. Fração é algo, sabe, homogêneo. É fração. Conhecimento, ele tende a sofrer variações. Não é um saber, não é, podemos até trazer a parte do científico, tá? Mas vamos trazer uma citação para ficar melhor e mais claro. Deixa eu só ver aqui. Aqui. Quanto aos conhecimentos, entende-se que pode ser. Tá dando para ler? Tá. Mas se você puder aumentar um pouquinho, aí. Ótimo. Obrigado. Ó, então eu estava falando que o saber ele é mais concreto. Uhum. O conhecimento ele sofre variações. Por Uhum. quê? O conhecimento vem muito do populismo, das crenças, de tradições. Uhum. Então, não parte muito para a sistematização. Então, vamos para não ficar só na fala do Jonathan. Porque Jonathan, né, é simples mortal. Então, vamos ver aqui. Quanto aos conhecimentos, entende-se que podem ser encarados em si próprios, de modo que se identifique propriedade e, subsequentemente, se tornem saberes. Então, um conhecimento, ele pode se tornar um saber. Bertini, Moraes e Valente afirmam que o conhecimento se encontra ligado à subjetividade. Então, o conhecimento parte da subjetividade, parte de experiências vividas pelos sujeitos, meios implícitos da ação do raciocínio, que pode ser mencionado, por exemplo, do raciocínio científico. O saber, em contrapartida, ele é um fruto de uma sistematização,
de um caráter mais consensual. O saber, ele acaba sendo reconhecido pelos pares, por exemplo. Passível de generalização e objetivação, que é um produto cultural historicamente institucionalizado, cujo intento é a sistematização e a organização de determinados conhecimentos com o fim de propiciar a sua comunicação. Ou seja, nessa parte aqui de determinados conhecimentos com o fim de proporcionar a sua comunicação, é a circulação desse saber, né? Ou seja, é quando o saber sistematizado ele acaba sendo circulado. Uhum. É como se ele fosse produto cultural e histórico, Sim, né? isso. Vamos Tá, continuar mais um pouquinho, então. Os vamos. saberes constituem-se a partir do conjunto de enunciados coerentes e validados por uma comunidade científica ou pelos pares. Então, saber, ele tem que ser reconhecido. Senão é um conhecimento, né? Constituindo-se uma centralidade no que se refere à aprendizagem intencional. Hofstede e Schnoll vai falar que os saberes encontram postos na centralidade dos espaços formativos e de ensino, intercalando-se, em consequência, as atribuições conferidas aos profissionais que atuam. Então, Barbier indica a diferença da compreensão de saber, sendo útil para o desenvolvimento da temática que o grupo suíço propõe, né? Tentei trazer a dissertação só para tentar ficar mais claro para você. Mas não sei, mas pode problematizar mais que a gente continua. Perfeito. Não, eu entendi sim, né? Eu tava pensando nisso, né? Porque essas dicotomias, né? A gente que trabalha, né, com formação de professores, a gente acaba encontrando muito, né? Essas dicotomias. Teoria, prática, professor, pesquisador, formação continuada, inicial, saber, conhecimento. Então, e aí acho que a gente precisa, né? Entender um pouco do cerne das coisas, da epistemologia das coisas, para a gente poder saber o terreno que a gente está pisando, o tipo de base, né? Agora que a gente está conhecendo, né? Tendo contato, eu praticamente não tenho muito contato com pesquisas de cunho histórico, né? Enfim, até os autores que você traz, né? No caso que você trouxe o Certeau, né? Assim, a não ser as questões do cotidiano, né? Que eu, num pouquinho das minhas leituras, né? Que ele vai falar um pouquinho e um pouquinho não, um pouco muito, né? Que ele vai colocar bastante sobre isso. E aí eu fiquei pensando, né? E também, em um determinado momento, você colocou durante a sua apresentação, aí eu não sei se cortou para mim, mas que tinha alguma relação com as questões de gênero, em alguma parte. Você utilizou a palavra gênero, eu queria que você falasse um pouquinho, Então, para a gente resgatar e poder falar um pouquinho disso. Porque essas questões de gênero, essas questões raciais, elas muito me chamam a atenção. Eu não é minha área, eu vou ser muito sincero, não é minha área a questão de A gênero. minha também não. Então, mas a gente consegue observar, né? E já observar em determinadas épocas que determinados livros eram para determinados gêneros, né? Por exemplo, tem um livro chamado Aritmética para Meninos. Deixa eu ver se eu acho aqui Aritmética para Meninos. É um livro antigo, só para a gente folhear, né? A gente está conversando. Aqui, ó. Tem no repositório, né? Depois eu vou passar também para vocês o repositório institucional da UFSC, né? Que armazena vários livros históricos, né? Produções do GEMAT, né? Então, esse livro aqui, ó, deixa eu abrir a partinha para a gente ver rapidinho. Em determinadas épocas, né? A gente vai ver essas questões de gênero muito gritantes, né? Por exemplo, olha aqui. Escrito aqui, a primeira aritmética para meninos. Então, você vê que vai trabalhar os números inteiros. Então, a matemática é ciência, grandeza que pode ser. Aí vai.
Então, tem coisas que você vai ver o gênero. Vou até pôr para vocês, para depois vocês verem com calma. Um exemplo, né, desses livros assim. Então, é isso. Às vezes você vai ver esse gênero, essa delimitação, né? Mas tem que ser analisado, problematizado. Já existem trabalhos de cunho históricos que realizam, né, esse olhar, né, mais voltado para o gênero, sexualidade. Se eu não me engano, eu não sei, mas na o FMT não tem um professor que trabalha a questão de gênero? Eu não sei, eu acho que tem. Ou não tem? Acho que eu estou confundido, porque a gente já tem muitos trabalhos sobre. Eu sei que na UF realizam, na UFRJ tem, né? Na Unesp tem. Então a gente já tem. Vale a pena olhar com carinho. Se te interessar, sabe? Uhum, sim. É porque, dependendo da época, a gente vai ver muito isso. No Instituto de Educação, a gente vai ver, às vezes, alguns materiais direcionados para as meninas, mas tem uma explicação, porque quem eram os alunos eram alunas, então era mais fácil já tratar todo mundo no feminino. Então é isso. Questão de gênero, assim, eu não conseguiria explorar muito com você. Ah, não, sim, sempre é bom, assim, sim. Eu gosto, sempre me chama a atenção, assim, né, até, assim, as questões de gênero, as questões raciais também, a forma com que os materiais, né, eles retratam, né, e representam acho que a minha internet está meio baixa. Aí voltou. A forma com que os materiais, eles representam, né, homens, mulheres, né, as situações que eles colocam, enfim. E até mesmo no livro do Manuel Jairo Bezerra, a gente, como você entrou na questão de gênero, e, né, a gente poderia até falar o seguinte: o homem sempre vai ter aquele trabalho, né, como o responsável, e a mulher sempre aqueles trabalhos mais para a doméstica, por exemplo, né, voltado para a cozinha, para trabalhos, né, mais familiar, né? E o homem mais naquele trabalho mais brutal, né? A gente sempre vai ver isso, o empresário, aquela roupinha bonitinha de terninho, e a mulher, né, com aquele avental. A gente vai ver alguns exemplos, né, também. Se fosse ter que problematizar isso, vamos falar assim. Sim. Obrigado. Nada. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou contribuição? Bom, então, acredito que... Professora Patrícia? Então, não, se ninguém mais tem nenhuma questão, mas eu agradeço, né? Foi muito bom ter participado aí, né? Ter a sua participação, Jonathan. Eu acho que a gente conheceu o que você trabalhou, né, com a sua dissertação, e fora todos os conceitos, né, que você trouxe, essa parte histórica, realmente a gente não tem, assim, muito contato, né, o contato é pouco, geralmente, como o próprio Gerson falou, às vezes é algumas leituras, né, não é um referencial que a gente acaba trabalhando, né, mas eu acho que é muito interessante e eu acho que vale a pena, né, então eu agradeço, eu acho que foi muito bom, né, então espero contar, né, com a sua presença em outros participações, ou mesmo até para assistir os outros seminários, né, que o grupo está proporcionando através desse projeto de extensão, né? Então, agradeço muito aí você ter proporcionado para nós essa tarde de vários conhecimentos aí. Parabéns. Obrigado. Vou estar mesmo assistindo, acompanhando vocês. Foi um prazer, né, compartilhar, né, esse pedacinho dessa dissertação que eu desenvolvi, porque a gente sempre, quando a gente desenvolve uma pesquisa, né, a gente sempre fala,
e agora, né? E é sempre gratificante, né, passar. Mas muito obrigado pela oportunidade de fala e de compartilhamento. E foi uma enorme satisfação conhecer cada um. Parabéns, Jonathan. Obrigada pelas contribuições. Obrigado, Silvana. Aqui nós somos um grupo bem... Parabéns, Desculpa, Jonathan. Obrigado aí pela fala. Obrigado a você. E, turma, mais um dia, obrigado. Vamos lá. Obrigado. E, professor, eu vou sair, tá? Porque eu tenho que trabalhar um pouco. Às vezes não vem só de pesquisa. Deixa eu encerrar aqui a gravação que nós vamos poluir, né? Oh, desculpa.